Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Deus é Amor. E o título desta primeira semana, Andar em Amor como Filhos Amados. O título da segunda-feira, O Rio da Água da Vida. O versículo, Romanos 5:8, que diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado pelo teu amor. O Senhor provou o seu amor por nós quando morreu na cruz por cada um de nós, mesmo quando ainda éramos teus inimigos. A sua morte, Senhor, nos reconciliou com Deus, nos tornou família de Deus. Hoje somos filhos de Deus, graças ao teu sacrifício, graças a esse rio de água da vida que chegou até nós, nos trazendo o que o Senhor fez, nos mostrando quem é o Senhor, nos mostrando todo o seu amor, tudo que o Senhor quer nos dar, para onde o Senhor quer nos levar. E hoje, Senhor, hoje nós queremos desfrutar das tuas riquezas, desfrutar da tua palavra, do teu Espírito. Por isso, Senhor, nós te rogamos, ainda hoje, fala conosco. Senhor, essa é a nossa oração todos os dias, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos mostre a tua luz, a tua direção, para que nós andemos no teu caminho a cada dia. Também guarda-nos do mal, Senhor. Guarda-nos de todas as tentações, dos enganos promovidos por Satanás, tentando nos fazer tropeçar, tentando nos distanciar do Senhor, das confusões, de tudo aquilo que não vem de Ti. Em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Em Ti estamos guardados, protegidos. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, chegamos então a um novo volume do Alimento Diário, o último desta série. Nossa missão, a edificação do corpo de Cristo, falando sobre o livro de Efésios. E o título dessa segunda-feira, O Rio da Água da Vida. Então é importante, irmãos, nós ruminarmos aquilo que nós ouvimos, ruminarmos a palavra. E o que o Senhor tem nos mostrado? Veja, nós sempre ouvimos, irmãos, sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. Ali, Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus deu todas as condições para o homem, para que ele prosperasse, no sentido de evoluir, né? Fisicamente, o homem tinha todas as árvores do jardim, as plantas para o seu alimento. Espiritualmente, a árvore da vida, e até na sua alma, irmãos, o homem ele se encontrava sempre com o Senhor, e aquilo era a alegria do homem. Aquilo era um alimento não só espiritual, mas para a alma do homem. Então, o Senhor havia proporcionado tudo. Restava ao homem tomar uma direção, uma escolha, dar um passo em direção a Deus. Esse passo era comer da árvore da vida. Nós não sabemos, irmãos, não dá para precisar quanto tempo levou entre a ordem que o Senhor deu para Adão de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, até o fato que aconteceu. A serpente enganou Eva, e ela comeu do fruto e, por conseguinte, deu para o seu marido comer do fruto. Então não sabemos quanto tempo passou. Fato é, irmãos, que nesse período de tempo, o homem ele abriu uma grande brecha para Satanás, para que Satanás entrasse com as suas mentiras. Nesse meio tempo, nesse período de tempo, o homem deveria ter feito rapidamente a escolha de comer da árvore da vida, porque isso traria a vida de Deus, a vida eterna de Deus, para dentro do homem, e isso se expandiria para toda a criação. Mas, por causa da escolha do homem, irmãos, não só o pecado entrou no homem, mas com o pecado a morte, e a morte ela se estendeu para toda a criação. Agora, veja, irmãos, que nada foge da vontade de Deus.
E é importante nós entendermos o seguinte sobre a vontade de Deus. Quando nós falamos de vontade de Deus, da soberania de Deus, nada, irmãos, escapa à vontade soberana de Deus. Então, Deus já sabia o que ia acontecer, né? E Deus, então, tinha um plano para o que ia acontecer, quer dizer, para o homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ter entrado o pecado, e com o pecado a morte. Isso estava debaixo da soberania de Deus. Agora, o que nós precisamos, irmãos, identificar? Uma coisa é a vontade de Deus, principalmente a vontade permissiva de Deus, é o que ocorre debaixo da vontade de Deus. Outra coisa é aquilo que dá prazer a Deus. Então veja, eu vou explicar de uma maneira melhor. Quando Deus criou o homem no sexto dia, ali, na verdade, na criação, o Senhor você ia detectando o Senhor falando, olha, criou isso, e viu Deus que isso era bom. No sexto dia, quando ele criou o homem, irmãos, a Bíblia diz, viu Deus tudo quanto ele tinha feito e viu que era muito bom. Quer dizer, a criação do homem não é só uma questão da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus, mas daquilo que lhe dá prazer. Nós vemos isso quando Paulo, em Efésios, fala do beneplácito da sua vontade. Quer dizer, do bom prazer da sua vontade. Então, quando Deus criou o homem, aquilo era o beneplácito da sua vontade. Deu prazer, é o bom prazer de Deus. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, veja, entenda bem o que eu quero dizer. Ali, irmãos, estava debaixo da vontade de Deus, estava debaixo da soberania de Deus. Não escapa. O que eu quero dizer assim, não há algo que surpreenda a Deus, que escape, que faça Deus pensar, e agora? O que eu vou fazer? Entende? Agora, quando Deus viu o homem comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando viu o que aconteceu, você não vê Deus dizendo, isso foi bom, porque isso não deu prazer a Deus, entende? Tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que nós fazemos, e isso, irmãos, vai contra o bom prazer de Deus, irmão. Não é algo que dá prazer, mas Deus permite. Por quê? Porque nós muitas vezes precisamos aprender lições, precisamos ser aperfeiçoados. Então nós sempre precisamos buscar, irmãos, aquilo que dá prazer a Deus. E o que dá prazer a Deus? Tudo aquilo que é encabeçado por Cristo, aquilo que tem início, meio, fim em Cristo. Então, voltando para a situação do Jardim do Éden, por que eu expliquei isso? Porque Satanás, irmãos, ali o plano de Satanás, quando ele viu essa brecha, ele focou totalmente na árvore da vida. Quer dizer, ele sabia que uma vez que ele conseguisse fazer o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida não estaria mais acessível ao homem, pelo menos fisicamente. Ele entendia dessa forma. Então, quando ele enganou Eva, o foco era o que? Era tirar a atenção de Adão e Eva da árvore da vida e mudar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você notar bem, irmãos, você vai ver que ainda hoje ele faz isso. Ele tira a nossa atenção de Deus e coloca em outras coisas. Até mesmo, irmãos, muitas vezes coisas espirituais, mas coisas que não são o centro da vontade de Deus. Quando Paulo fala para Timóteo, ele deixa Timóteo em Éfeso, na primeira epístola, e ele fala, olha, eu te deixei aí para você admoestar alguns que estão falando coisas, falando fábulas, genealogias. Essas genealogias estavam ligadas a coisas, entre aspas, espirituais. Falavam de coisas dos judeus, mas eram coisas que não promoviam o centro da vontade de Deus, a economia de Deus. O que é a economia de Deus? É exatamente Cristo encabeçar todas as coisas, começando pela igreja. Não é? Então Paulo falou, olha, você precisa admoestar essas pessoas. E essa admoestação, ela visa o amor que procede de coração puro, de uma fé sem hipocrisia, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Desviando-se alguns dessas coisas, se perderam em loquacidade frívola, ou seja, falam, mas
não tem, irmãos, conteúdo, não muda a vida das pessoas. Então note que ainda hoje Satanás tenta desviar a nossa atenção do que é a economia de Deus, do que é o centro da economia de Deus, do que é se alimentar do próprio Deus, da palavra de Deus e colocar em outras coisas. Coisas que podem ser espirituais, coisas que podem ser legítimas como nossa família, nosso sustento, mas coisas, irmãos, que Deus está cuidando. Se você notar, Deus já havia cuidado de tudo para o homem no Jardim do Éden. Ele não precisava desviar de nada, irmãos. Hoje também Deus está cuidando de todas as coisas. Você não precisa se desviar de Deus, se desviar da palavra de Deus, buscando alguma coisa, achando que se eu der esse passo, então aqui minha vida financeira vai estar melhor, minha vida familiar vai estar melhor. O centro sempre tem que ser Deus. O centro do jardim era a árvore da vida. Mas se você notar, irmãos, de alguma forma, quando ele conversa, Satanás conversa com Eva, aí muda. O centro passa a ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por que eu estou falando essas coisas? Veja, irmãos, como Deus é maravilhoso e como Deus é sábio. Então, quando Satanás foca na árvore da vida, ali na árvore do conhecimento, fazendo com que Eva e depois Adão comam, o que aconteceu? Qual foi o passo seguinte? O passo seguinte, ele sabia que ia acontecer, foi o homem foi expulso do jardim e o caminho para a árvore da vida foi fechado. Então havia ali um querubim com uma espada que se revolvia em fogo. O que representa isso? Representa a glória, a justiça e a santidade. O homem, irmãos, se ele comesse da árvore da vida, ele teria isso para dentro dele. Lembra quando nós falamos, semana anterior, que a verdade, a palavra de Deus, ela gera em nós, ela consolida dentro de nós verdade, justiça, santidade. Então, e a glória de Deus, lógico, que é o próprio Deus. Então todas essas coisas o homem teria se ele comesse da árvore da vida. Mas agora, irmãos, a partir daquele momento, o homem passou a carecer da glória de Deus. E se ele carece da glória de Deus, ele carece de santidade, ele carece de verdade, ele carece de justiça. E o contrário de tudo isso, irmãos, é o cenário que nós encontramos em Romanos 1. Você vê o homem entregue a todo tipo de pecado, perdição. E você vê ali o Senhor falando, o homem ele vai ser julgado segundo a verdade. A verdade é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então hoje o homem carece disso. Agora veja, irmãos, por que eu estou frisando isso? Eu estou dando uma volta para chegar nesse ponto. Querido irmão, querida irmã, sempre confie em Deus. Porque Deus, ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando Satanás foca ali na árvore do conhecimento, da árvore da vida, parece que deu certo o plano dele, não é? Porque o homem foi expulso do jardim, mas ele se esqueceu de uma coisa, irmãos. Ele focou na árvore da vida, mas ele se esqueceu que do jardim do Éden saía um rio para regar o jardim e dali ele se dividia, ele se repartia em 4 braços. E esses 4 braços alcançavam toda a terra. Ele focou na árvore da vida, mas ele se esqueceu ou não achou que o caminho de Deus era através do rio da água da vida, do rio da graça. Que através desse rio que se repartia em 4 braços, Deus iria alcançar o homem e trazer o homem de volta para o caminho da vida, para o caminho da árvore da vida. Ele não entendeu que do manancial profundo, que o Deus inacessível, porque ele pensou, bom, agora o homem não vai ter mais acesso a Deus, né? Mas veio a fonte. Quem é a fonte? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio à terra, irmãos, o próprio Deus, para mostrar ao homem o caminho de Deus. Esse homem, Jesus, ele morreu na cruz, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o Espírito, o Consolador, o Espírito que dá vida, agora como esse rio com 4 braços, irmão, passou a ir a toda a terra, levando a obra do Pai, a obra do Filho,
para que essas pessoas, qualquer pessoa que cresce, recebesse a vida de Deus, o acesso de volta a Deus. Você percebeu, irmãos, a soberania de Deus? Sempre que Satanás fechar uma porta, sempre que ele focar em algo na nossa vida, não se preocupe, apenas creia, porque Deus sempre tem um caminho. E o caminho de Deus é o caminho da graça, é o caminho da vida. Então esse rio, irmãos, ele vai fluindo por toda a Bíblia e ele chega até nós. Durante o tempo aqui, né, no século em que nós estamos, chegou até você. Esse braço do rio te alcançou onde quer que você estava. Na verdade, você estava morto nos seus delitos e pecados, no curso desse mundo. Mas aí esse rio chegou até você, esse rio da vida, o rio da graça, tirou você dos seus pecados, dessa situação horrível, e agora ele está fluindo para dentro de você, e ele está fluindo o quê? As riquezas insondáveis de Cristo. Por isso que fala que ali tem bidélio, ouro, pedra de ônix, representando, irmãos, a obra do Deus triuno, representando as bênçãos que nós vemos ali no começo de Efésios. Eu não vou falar sobre isso amanhã. Trazendo para nós as riquezas insondáveis de Cristo. Por isso nós precisamos, cada dia, irmãos, desfrutar da palavra de Deus, desse rio da água da vida, do que Deus quer fazer na nossa vida. Não se perca, irmão, não fique olhando ao redor, perdido em confábula, genealogia. Vamos para o centro da vontade de Deus, porque ali nós vamos ser encabeçados por Cristo, e ali sim, encabeçados por Cristo, nós vamos experimentar o bom prazer de Deus. Eu vou finalizar lendo na página 8, o segundo parágrafo. Veja, irmãos, como o nosso Deus é maravilhoso, é misericordioso. Todos nós éramos inimigos de Deus, ainda assim, Ele fez esse rio chegar até nós. E é um preço, irmãos, muito alto para que esse rio chegasse até nós, é um preço de sangue. Ao enviar seu Filho, Deus provou o seu amor por nós, Romanos 5,8. Já que não poderíamos ter acesso a Ele, o próprio Deus veio até nós, por meio de Jesus Cristo, e nos trouxe a graça e a verdade. Essa ação de Deus revela a grandeza de seu amor pela humanidade. Proveniente de seu amor, a graça, por sua vez, é a nova oportunidade concedida ao homem de ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Para isso era necessário satisfazer as exigências da justiça, da santidade e da glória de Deus. Jesus, ao morrer na cruz, cumpriu as exigências divinas, e por meio de seu sangue derramado, Deus perdoa a todo aquele que nele crê. Então aquele caminho para a árvore da vida, que tinha o querubim com a espada que se revolvia, o querubim representando a glória de Deus, a espada representando a justiça e o fogo representando a santidade, agora, irmãos, esse caminho está aberto. Em Hebreus nós vemos, né, esse caminho aberto para todo aquele que crê, para todo aquele que quer mergulhar nesse rio da vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando agora essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.